Olá, moçadinha do segundo ano, tudo bem? Então vamos lá começar a nossa aula de ciências? Então, hoje nós vamos iniciar um capítulo novo, né? E nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre alguns seres essenciais da vida, as plantas. Porque, assim como os demais seres vivos, as plantas também precisam de água e alimento e podem se reproduzir também. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as plantas no decorrer desse capítulo. As plantas estão em quase todos os lugares, nas matas, nas praças, nos parques, nos jardins, nas escolas, em nossas casas. Mas nem sempre reparamos nelas, não é mesmo? Será que é porque elas não se locomovem e nem fazem barulho como os animais? Que tal olhar com mais cuidado para as plantas ao seu redor? Então, as plantas, elas podem ser encontradas em qualquer lugar, né? Em vários lugares. Tem plantinhas que podem ser plantadas no solo mesmo, na terrinha, outras na água, algumas são presas em galhos. Então, tem várias formas dessa planta sobreviver, reproduzir, né? Então, uma planta que geralmente não é percebida. Onde que essa planta geralmente não é percebida? Por que será que essa planta não é percebida? Será que todos nós percebemos as plantas? Então, são perguntas, né, que não calam, são perguntas que nós fazemos no dia a dia. E as plantas, elas necessitam dos cuidados, assim como nós temos com os animais, com nós mesmos, né? As plantas, elas precisam de quê? De água, de um solo, de alimento também. Então, por quê? Ela alimenta do solo. E o solo, ele tem que estar ali sempre com nutrientes adequados para aquela planta. Então, agora é hora de nós pararmos um pouquinho e repararmos uma planta. Lembra lá na semana retrasada que a tia Natália pediu para vocês plantarem um grãozinho de feijão? Foi justamente para vocês conhecerem e reconhecerem a importância dos cuidados com a plantinha. O grãozinho de feijão que vocês cuidaram, ele cresceu, né? Ele criou vida. E o que não foi cuidado, ele ficou o quê? Ficou uma plantinha feia. Tem uns nem nascem. Ele continua só o grãozinho lá, o carocinho, né? A sementinha do feijão. Tá bom? Agora aqui, moçada, nesse slide, nós vamos conhecer as partes de uma planta. As folhas, o caule, a flor, o fruto, as sementes e a raiz, né? Que são o quê? São as partes principais de uma planta. Então, uma planta, ela é dividida em 6 partes, né? Que são as folhas, a flor, o fruto, a semente, a raiz e o caule. Aí vocês estão vendo o RA, né? Positivo, vocês podem estar acessando aí para vocês conhecerem, entenderem um pouquinho mais dela e ver essa imagem em uma realidade aumentada, tá bom? E cada parte dessa plantinha aí, nós vamos conhecer um pouquinho melhor no decorrer dessa matéria, tá? Então, aí tem o caule, né? Que ela vem distribuindo os nutrientes para o resto, né? Da planta. Tem a raiz, que a raiz ela fica debaixo do solo, né? Debaixo da terra, e ela
ela pega os nutrientes para poder distribuir para essa planta, né? Então, cada uma dessas partes tem uma importância, função para a vida das plantas, como você vai ver no decorrer desse capítulo. Então, vocês vão aprender um pouquinho mais sobre as plantas. Eu amo essa matéria, eu adoro estudar sobre as plantas, eu amo plantas. E vocês? Então, nós vamos descobrir mais um pouquinho. Vamos lá, então, ver. As plantas, elas precisam de água. Em geral, a água é absorvida pelas raízes, passa pelo caule e é distribuída para o resto do corpo da planta. A água é eliminada pelas folhas, mas não conseguimos enxergá-la, porque ela sai na forma de vapor, o que é invisível. Então, as raízes, elas são o quê? Geralmente elas ficam debaixo do solo, igual eu falei lá na página anterior, ou seja, elas são subterrâneas, elas fixam as plantas e absorvem a água e sais minerais, que é o que a tia Natália falou lá no início, né? Porque as plantas, elas se alimentam através das raízes do solo, né? Que é ali no solo que tem os nutrientes adequados para as plantas. Aí depois vem o caule. O caule, ele sustenta os ramos e as folhas. Além disso, ele possibilita o transporte de água e nutrientes entre a raiz e as folhas. Então, o caule, ele é o quê? Ele é o corpo, né, da planta, ele é o que sustenta as folhas, ele é o que faz esse transporte, né, de levar os nutrientes para as demais partes de uma planta. As folhas geralmente são verdes e apresentam tamanhos e formas bem variadas. É pelas folhas que as plantas perdem a água, igual eu falei lá no início. E aqui, ó, vocês podem observar, né, o cuidado que essa pessoa está tendo com a planta. O que ela está fazendo aqui? Ela veio, né, colocou a água, porque quando nós regamos uma planta, a água que molha o solo, ela é absorvida pela raiz da planta. E com a água, a planta também absorve sais minerais, que é o que eu falei também no slide anterior. Depois desse processo de regarmos a planta, ela começa o quê? Ela começa a entrar, né, por dentro do caule e começa a distribuir os nutrientes, os sais minerais para as folhas, que é aonde sai, né, a água em forma de vapor. Desculpa, estou perdendo a voz. Agora nós vamos falar um pouquinho de como elas se alimentam e respiram, porque as plantas, elas também respiram e elas precisam se alimentar. Assim como todos os seres vivos, as plantas precisam de energia para viver. Essa energia vem do alimento que elas mesmas produzem. As plantas são capazes de transformar gás carbônico, um dos gases presentes no ar, e água em açúcar. Chamamos esse processo de glicose, que é o que serve de alimento para essa planta. E essa transformação, ela precisa de luz para ocorrer e recebe o nome de fotossíntese. Esse processo geralmente ocorre nas folhas. Então, vocês vão agora observar essa ilustraçãozinha aqui do lado. Que além de produzir açúcar, a planta libera o gás carbônico para o ar e esse gás é utilizado pelas plantas e os demais seres vivos na respiração. E por isso podemos dizer que o processo de fotossíntese é muito importante para os seres vivos. Então aí, ó, se vocês observarem essa imagenzinha aí,
vocês vão ver o quê? Que uma planta que recebe a luz solar, ela é uma planta viva, ela é uma planta mais natural, né? Ela tem um verde mais natural, não é aquele verde como se a planta tivesse morrendo, né? E depois ela vem o quê? Ela recebe os gases, né? O gás carbônico, depois ela produz o gás oxigênio, né? Que é o que vai para o ar. E depois o açúcar é produzido e distribuído por toda a planta. E isso tudo vem através de quê? Da água, né? Que a gente rega. E ele vem, a raiz absorve essa água e sai distribuindo pela planta. Agora eu vou tocar um videozinho aí para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre esse assunto. Fotossíntese. Você já pensou como as plantas se alimentam? As plantas fabricam o próprio alimento. As folhas são verdes pela presença da clorofila. Essa substância absorve a energia da luz solar e dá início à fotossíntese. Essa energia faz com que o gás carbônico retirado do ar e a água absorvida pelas raízes produzam a glicose, um tipo de açúcar. É na fotossíntese que as plantas liberam o oxigênio que nós respiramos. Gostaram sobre a fotossíntese? Agora é mão na massa, né? Agora vocês vão responder as atividades aqui da página 25 e aqui da página 26, tá? E qualquer dúvida, a tia Natália está à disposição, tá bom? Um beijo, meus amores, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um beijo!